Olá pessoal, mais uma aula, mais um assunto aí para a gente poder trabalhar com o aprendizado da língua inglesa, aprender tudo certinho, de uma forma simples. E hoje nós estamos falando sobre o Present Continuous Tense. Vocês vão perceber o seguinte, existe uma lógica para a gente aprender a língua inglesa. Não adianta você querer estudar o futuro. Então a gente primeiro estuda todos os aspectos do presente, depois do passado, em termos de tempos verbais, para você poder ter o domínio completo da gramática e vai aumentando consequentemente, o seu vocabulário, seu entendimento, a sua escrita vai melhorando e a sua leitura também vai ficando um pouco mais simplificada. Tá legal? Precisamos aí, mais uma vez, o notebook, ou seja, não, o laptop, Leandro, posso usar meu notebook, computador? Não, tranquilo, cara, beleza, fica a seu critério. Mas uma das formas que você mais grava, que você mais solidifica o seu conhecimento é sempre anotando. Vou fazer uma brincadeira aqui, mas é fato. Sabe por que tem cara que cola e aprende, vai bem na prova? Porque quando ele está fazendo a cola, está escrevendo a cola dele para a prova, ele acaba gravando certos conceitos. Uma caneta e um lápis, tá? Para você manter, você continuar estudando, você fazer seus exercícios. E também eu sugiro, não é obrigatório, é apenas uma sugestão. Eu recebi alguns pedidos. Eu tinha esses 7 livros, eu tinha mencionado que eu tinha os livros escritos para um cursinho de língua inglesa. Eu dei uma remodelada deles. Eles são disponíveis para compra com um preço bastante interessante. O livro não é obrigatório, o livro é apenas uma sugestão, caso você queira. Dá uma olhada no link logo abaixo, tá? Onde que está o descritivo do nosso vídeo. Tem um link para você já ir direto, comprar isso direto do Clube dos Autores, onde o livro está sediado, ok? O que você precisa? Precisa de entender o verbo to be do Simple Present, que aí você tem o personal pronouns e a conjugação do verbo to be. Puxa, Leandro, eu não sei fazer isso. Vai para a aula anterior, veja a aula anterior. Lembre-se, não adianta você chegar lá na frente, você tem que ver um por um para você entender toda a construção de uma gramática. Ok? E depois desse verbo to be do Simple Present, porque ele faz parte do Present Continuous, tá legal? Não adianta você apenas saber uma parte, você tem que entender que o verbo to be, como eu disse na aula passada, ele está presente em quase todos os aspectos da língua inglesa. Qual que é a estrutura que nós precisamos de entender? Vou escrever uma sentença, vou escrever ou vou conjugar esse verbo no Present Continuous. Eu preciso do personal pronouns, ou também conhecido como subject pronouns, ou seja, pronomes sujeitos. O verbo to be no simple present, ou seja, também esse, né, am, is, are, lembre-se, verbo to be simple present, am, is, are. E o verbo com a sua terminação ing. Aí você me pergunta, Leandro, o present continuous, por que se usa? Qual é o momento? Primeiro, para você afirmar que uma ação está acontecendo naquele momento, né? Por exemplo, I'm speaking. Eu estou dizendo que nesse momento eu estou conversando. E posso dizer também que um processo está em funcionamento. Então, por exemplo, the computer is working, ou seja, o computador está lá trabalhando, o computador está processando. É uma ação que está em processo, ok? O importante é entendermos que a regra geral, ok? A regra geral para escrever a estrutura, sempre uma sentença correta no Present Continuous é um sujeito. No caso nosso, inicialmente, vamos trabalhar com personal pronouns. O verbo to be no Simple Present, am, is, are. Um verbo com a terminação ing e um complemento. No caso, eu dei um exemplo para vocês sem complemento. Mas eu poderia colocar assim, personal pronoun, I. Qual que é a conjugação do verbo to be para o I? Am. Verbo, qual que é o teach? O teach é um verbo que é considerado verbo regular para acrescentar o ing, automaticamente teaching. I am teaching. Aí eu poderia colocar, Leandro, mas eu quero ver um complemento. English. I am teaching English. Perceba o seguinte, se você aprendeu o verbo to be e o personal pronoun sabe conjugar, metade da conjugação do present continuous está feito.
A outra parte é saber colocar no verbo que vai estar sendo usado, o verbo ação, digamos assim, quando você vai escrever ele corretamente ou não. A gente tem regras para isso. A regra geral, a grande maioria dos verbos na língua inglesa, basta acrescentar apenas o ing. Mas nós temos algumas exceções. Vamos ver uma regra de exceção? Verbos que terminam com vogal mais consoante, a última letra deste verbo, ela vai repetir, ela vai dobrar, ok? Agora, é importante que essa letra esteja no que a gente chama de sílaba tônica. Nossa, Leandro, eu tenho que lembrar isso na língua portuguesa? Sim, gente. Precisa. Tá? É importantíssimo isso. Coloquei para vocês aí, set, swim, run, forget. Perceba no meu exemplo que eu coloco para vocês que todos estes verbos, eles repetem a última letra e eu acrescento o ing. Tá? Sit, sitting. Swim, swimming. Run, running. Forget, forgetting. É crucial saber essa exceção, porque nós temos um verbo, por exemplo, que termina em vogal mais consoante, por exemplo, open. Mas o open não é uma sílaba tônica. Aí, opening, você só coloca no final do open o ing. Ok? Então, dá uma trabalhada nisso. A minha sugestão, como exercício para vocês fazerem de fixação, busquem, seja na internet, busquem na gramática, no vocabulário, ou, desculpe, no dicionário, ou no livro que você esteja usando, quais são os verbos mais comuns que se aplicam a essa regra. Você vai perceber que não são muitos, mas é muito importante, eu sempre digo na língua inglesa, você entender a exceção. Se você aprende a exceção, normalmente você tem mais facilidade para aplicar a regra geral. Uma segunda regra, também de exceção, é que verbos que terminam com a letra E, você vai tirar a letra E e vai acrescentar o ing. Have, having. Veja que a letra E sumiu. Live, living. Letra E também sumiu. Make, making. A letra E também sumiu. Mesma coisa da regra anterior. Faça um compilado desses verbos. Faça um listado sobre isso. Entenda que a questão não é só decoreba. A questão é você entender que quanto mais você fizer isso, você está aumentando o seu vocabulário. Você começa a fazer a coisa até meio que intuitiva. Ah, não, mas esse verbo aqui e tal, eu só basta fazer isso aqui. Ok? Faça também o seguinte, pratique. Pratique, pratique, pratique. Escreva, escreva, escreva. Faça o tempo todo isso, porque quanto mais você praticar, melhor. Ok? Tá o meu verbo, ó, tá o meu Facebook aí. Pode aí curtir quem quiser. E tá o nosso canal aí do YouTube. Inscreva-se para você estar sempre recebendo novidades das próximas videoaulas que a gente vai estar sempre postando para vocês. Ok? Um grande abraço e até a próxima videoaula.